Tecidos na decoração. Quais são os melhores, os piores, aonde usar, de que maneira usar, como deixar uma decoração mais rica ainda usando tecidos. Isso aí, é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes mesmo da gente começar, a gente quer chamar você para curtir esse vídeo e já compartilhar aí com suas amigas para poder elas também aprenderem um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou a Elaine Crespo. E eu sou a Francine Ceruti. E nós somos as criadoras do curso online Sua Casa Mais Bonita. Um curso onde a gente desenvolveu um método passo a passo para você aí que não sabe nada de decoração conseguir decorar sua casa por conta própria e deixar ela com uma cara de casa dos sonhos, aquelas casas perfeitas que a gente vê aí na internet, nos vídeos, né? Que todo mundo gostaria de ter igual. Isso é isso, né? Todo mundo fica assim, tecido é só no estofado, na cortina e pronto. Não vou usar mais tecido na minha sala. Não, gente. A gente usa tecido, às vezes a gente nem para pensar, mas a gente usa tecido em praticamente todos os ambientes da nossa casa. Exato. A gente tem nos estofados, nas almofadas, nas cortinas, a gente pode usar eles nas paredes, no tapete, enfim, gente. E ele vai estar em todos os ambientes mesmo, na sala, no quarto, banheiro. Até na cozinha, gente. A gente vai ter tecidos nos banheiros, enfim, em todos os ambientes. E aí é bom vocês saberem quais são os ideais para cada um desses usos, né? Vamos assim dizer. Bom, tecido na parede, gente, dá certo isso. Dá certo. É uma ótima alternativa para se usar no lugar dos papéis de parede. E agora tem cada vez mais estilos, né? Você encontra muito. Muito fácil de aplicar. Na grande maioria das vezes, se você tiver um pouquinho de jeito aí com artesanato, com trabalho manual, você mesmo consegue fazer. E vou te dizer, eu já coloquei várias vezes na minha casa, na casa da minha mãe, e é super fácil. Gente, só basta cola branca e uma pessoa para te ajudar, porque geralmente esses tecidos têm 1,40 m, né? E aí é bom sim alguém para te ajudar. Uma escada e pronto, se for no alto, né? E aí sim faz total diferença ser um tecido próprio para isso. Ajuda muito, claro, que tem tecidos que funcionam bem também para isso. Tem que ser tecidos mais encorpados, não podem ser tecidos que esticam, porque você vai começar a colar e vai puxar e aí ele vai sair do lugar, a estampa pode sair do lugar. E nem podem ser tecidos muito finos, porque se for fino ele vai enrugar, vai atrapalhar a colocação. Então tem que ser tecido mais encorpado, vamos dizer assim, né? E aí, com relação à estampa, você vai escolher a estampa como se fosse um papel de parede. Vai analisar todo o seu ambiente, fazer a combinação da estampa correta e só aplicar aí no seu espaço para valorizar essa parede, ela ficar muito mais bonita e compor o seu espaço de uma forma muito mais bacana. E por que ele é melhor que o papel de parede? É melhor porque é mais barato. E porque quando você tira, talvez você consiga até deixar ele inteiro. E o papel de parede, quando você tira, perdeu. Dificilmente você vai conseguir tirar um papel de parede e ficar intacto. Praticamente impossível. É isso. Então, ótima ideia usar tecido nas paredes. Cortina de tecido ou persiana? Sempre bate aquela dúvida. Bom, vamos dar umas diquinhas. Na verdade, assim, não é exatamente uma regra. Regra. Mas são coisas mais usuais, mais usuais e que a gente percebe em todas as mostras de decoração e que também é do nosso gosto. Usa cortina de tecido na sala, no quarto, dependendo no home office também, se for também um quarto de hóspedes, por exemplo. E persiana deixa só para ambientes mais tipo escritório mesmo, se precisar ter cortina na sua cozinha, na sua área de serviço, tudo bem. Mas eu amo o efeito da persiana. Na minha casa eu preciso ter um blackout de rolo, daquele que fecha totalmente. Então, mistura a persiana com a cortina de tecido nesses ambientes, porque aí você vai deixar mais elegante ainda. Mas a de tecido faz total diferença. E nesse caso da sobreposição, você pode utilizar tecidos mais leves. Isso. Uma gaze de linho, um voal, como essa daqui, ó, atrás da gente. Um voal que ele vai deixar passar uma transparência, que na verdade ele tá ali para fazer o efeito decorativo e não para poder bloquear a passagem de luz. Isso. Deixa a passagem de luz para que a persiana dê jeito.
Esse caso você vai jogar os chales, né, essas peças mais leves para poder compor e deixar um espaço mais bonito, mais elegante. E aí os tecidos que são mais usuais na cortina de tecido, que a gente mais gosta de usar, São os linhos. são os linhos, a gaze de linho, como a Elaine já falou. E aí tem alguns linhos que não são 100% naturais. Mas não tem problema. Você pode usar um tecido que tenha um pouquinho de poliéster, mas pensa sempre nessa questão do caimento. Quando você vê aquele caimento mais perfeito, mais pesadinho, geralmente são tecidos que têm mais um pouco de tecido natural, de fibra natural. Agora, tecidos com muito poliéster, ou seja, que não são naturais, muito sintético, são muito sintéticos, eles às vezes têm tendência de armar. E aí fica aquela cortina, às vezes, muito volumosa, muito armadona, e às vezes você nem tem tanto espaço. Então, toma cuidado nesse detalhe. E sim, sempre de preferência as fibras mais naturais. Se quiser usar um pouquinho de poliéster, tudo bem. Mas procure sempre fibras mais naturais, que fica um ambiente mais elegante, mais bonito, né? Mais agradável. O acaimento fica melhor, né? E você vê aquela coisa mais bacana, vamos dizer assim, né? E vamos aí usar também para cortina de tecido tem a seda, tem sarja, tem um monte de tipo de tecido que fica legal. Mas a grande maioria das vezes a gente prefere usar os linhos e as gases de linho, porque são realmente naturais, trazem essa sensação de frescor, de leveza para o seu ambiente. Principalmente se você tiver que usar um blackout por trás, né? Porque o Exatamente, blackout propriamente dito já é um tecido mais pesado. Então, se você precisa fazer essa composição, use um tecido mais leve na frente para que você não sobrecarregue essa cortina no elemento visual do seu espaço. Isso aí, é justamente isso. Você tem que tomar cuidado para não pesar seu ambiente. Então, coloque sim essa misturinha do blackout separado do tecido, da cortina de tecido, e fica bem bonito. O voal também é muito usado. Só tomar cuidado nessa questão da transparência. Se você precisa tapar, esconder o sol, aquecer, bloquear totalmente o sol, você usa o blackout, deixa o blackout recolhido durante o dia, até porque assim você vai deixar seu ambiente entrando mais iluminação natural e vai economizando a conta de luz. Isso aí. Se você decidir por usar um tecido mais encorpado, seja só em ambientes que você não precisa usar o blackout, tá bom? Aí existem N tipos de tecidos que você pode usar. Por exemplo, nos sofás você pode usar o próprio linho, né? Só que um linho apropriado para estofados, que ele vai ser mais reforçado, mais encorpado. Você pode usar, como que é o nome desse? Suede. O suede, de repente me falhou na mente, o suede, que também é super usado. Você pode usar o couro, que pode ser natural ou sintético. E aí vai depender do visual que você quer passar, ou do estilo que você vai usar para poder decorar a sua casa, né? Decorar o seu ambiente. E aí temos muitos tipos de tecido, realmente. É daquela história que você pega e fica perdido, às vezes, na hora de olhar o mostruário. E aí você tem que sempre analisar. Tem algumas maneiras de proteger seu sofá, que é impermeabilizando o tecido, ou o tecido já é impermeabilizado. Procura, assim, a sarja também é um tecido que é muito usado para o estofado. Procura sempre ver o toque do tecido. É bom você... Para que seja confortável, né? Isso, que você sinta o toque. É legal. Nesse caso, já é legal o tecido, o linho, ter um pouco de sintético, até pela questão da sujeira, né? Porque aí você consegue limpar mais fácil. E aí, analisa bem essa questão de prós e contras dos tecidos. Se você tem crianças em casa, então de repente impermeabiliza para você poder ter essa facilidade. As pessoas às vezes ficam naquela ideia assim: eu tenho criança, melhor botar coisa de couro, porque eu de couro eu passo um pano. Não faça isso, gente, porque se não combinar com o seu estilo, vai ficar totalmente estranho. Vai ficar ali uma peça que vai se destacar sem que você queira que ela se destaque. Isso. E por favor, gente, eleja bem antes de você comprar, para você ter que evitar ter que usar aquelas capas estranhas para o sofá, ou aquelas mantas que na verdade não estão sendo usadas como manta e sim como capa, porque tem gente que tem mania de colocar um monte de tecido por cima para poder forrar o sofá. Se você comprou uma peça tão bonita, fez um investimento tão bacana numa peça como essa, e é uma peça
que pro seu próprio tamanho, ela já é uma peça de destaque dentro do seu ambiente. Cuidado, para você não ter que tirar a beleza dele, né? Porque a gente se preocupa tanto de comprar um sofá bonito, né? Nós estamos dando o exemplo do sofá, mas pode ser um outro, uma chaise, pode ser uma poltrona. Enfim, se você se preocupou tanto de comprar uma peça bonita, que fizesse uma composição bonita na decoração do seu ambiente, e aí você depois tem que ficar colocando capa ou aqueles tecidos por cima, jogando por cima, não faz sentido, né? Então, cuidado, eleja bem. Eu sei que às vezes a gente com criança tem que ficar, né, com aquele cuidado a mais, aquela neura a mais, mas hoje em dia até mesmo a higienização e limpeza desses móveis é tão fácil, né? tão tranquilo, você pode estar fazendo com uma frequência, já se programa. Não é um custo tão alto assim, não. Entendeu? E aí sim, procure. E as pessoas às vezes ficam nessa de comprar e optar por tecidos escuros e vai às vezes só pro marrom. Eu falo isso, mas lá em casa o sofá é marrom e eu me arrependo profundamente. Pois é. Um dia eu ainda vou trocar Não cometa o erro para não se arrepender. Exatamente, porque né, na hora de comprar o sofá, meu marido fica assim, vamos levar marrom, porque aí da criança, quando a gente tiver filho, não vai sujar e não vai aparecer sujeira. Na época ela ainda não tinha a experiência que nós temos hoje, gente. Já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo. E aí, olha só, é mais um detalhe, porque normalmente é uma peça que você não troca em pouco tempo. Não. É uma peça que você usa ela... O meu já tem quase 9 anos. Pois é. Então, é comum isso acontecer, né? É muito comum. Então, opte às vezes por um cinza mais escurinho um pouquinho. Um cinza já não vai aparecer sujeira, não precisa ser nem muito escuro, mas às vezes um acinzentado vai ficar mais elegante. Por que não usar um sofá de uma cor diferente, um verde, um azul? Fica bem bonito, bem elegante também. Não precisa ser sempre bege nem branco, né? Claro, se você tiver criança é bom evitar, mas também a impermeabilização dos tecidos facilita muito. Tem tecidos, inclusive, falando em estofado, para a área externa que já são impermeáveis. E aí já são tecidos próprios para a área externa. Para poder, eu tenho um sofá lá na área externa que pode molhar, mas eu queria botar uma almofada, um assento, eu não vai ficar molhando toda vez que chover, vou ter que tirar. Não, existem tecidos próprios e já tem até as peças prontas já para ser resistentes. Não só a chuva, né, a água, mas também ao sol. Então, que não queima a estampa, que não queima a cor. Viva a tecnologia! É isso aí. Por que não criar almofadas diferenciadas? Mais uma vez, a tecnologia é a nosso favor. Hoje a gente cria estampas, as estampas que a gente quiser nas impressões dos tecidos. Você pode usar elementos diferentes, tecidos diferentes numa mesma almofada. Você pode misturar o couro com o linho. Enfim, fazer um jogo de materiais. O próprio suede com o linho, né? Nessas almofadas. Exatamente. E as almofadas, gente, são os elementos coringa de qualquer decoração. Que você consegue trocar. Enjoou da decoração, troca a capa, coloca ali, é uma sala bota nova. De novo, troca de vez em quando. Dá pra você mudar pela estação do ano. 4 vezes no ano dá pra você usar fácil. Tá no verão, bota umas estampas mais florais, mais vivas. Tá no inverno, puxa aquele corinho, aquela pelezinha sintética que seja, que aí você vai dar uma aquecida no seu ambiente. Ou seja, são peças super versáteis que você muda totalmente o estilo da sua decoração com piscar de olhos e com um custo bem baixo. Isso aí. E aí você consegue realmente sempre estar trocando sua decoração com um custo bem pequenininho. Não ocupa muito espaço, porque você só vai trocar a capa. E aí sim, quanto mais texturas você botar, mais interessante fica. Então fazer esse mix de tecidos diferentes nas suas almofadas é super bonito, super de boa e faz total diferença. Porque às vezes a pessoa não curte muito estampas, mas pega tecidos com texturas diferentes. Na mesma cor. Na mesma cor, por exemplo, ou cores parecidas. E fica uma beleza, deixa o ambiente muito mais bonito. É o mix de estampas que a gente dá aí como uma das opções de você trazer vida e muito mais personalidade para os seus ambientes. Gostaram desse vídeo? Conta aqui embaixo pra gente, na sua casa aí, na sua sala, no seu quarto, quais os tecidos você usa aí, os tecidos principais. Conta aqui pra gente. Não esquece de curtir e compartilha com a sua amiga, tá? E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.